Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto. Quem fez? O Senhor, segura aí. Que fez o Senhor, que formou isto para estabelecer. É o nosso Senhor. Nosso. Aí ele diz: clamais a mim que responder-te-ei. E anunciaste-eis coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Posso ficar à vontade. Se não tiver pronto, sobe. Se não tiver, na rata palavra mesmo. Bendito seja o teu nome. A Bíblia diz que Jeremias estava passando por grande luta, por grande peleja. E ele estava amarrado no pátio, no tronco. Porque Jeremias, ele não temia a rei. Mas o mais interessante é que nas antigas versões, Jeremias, pode sentar, fica à vontade. A Bíblia diz que Jeremias, que o anjo aparecia a ele. Ele não tinha controle sobre os seus próprios membros. Ele chorando, por isso é chamado profeta do choro. Ele chorando ia entregar a profecia, porque ele não queria ir, mas era obrigado a ir pelo Senhor. Porque Deus conhecia o coração de Jeremias. Sabia que Jeremias era homem reto e também era covarde. Porque quem teme a Deus, irmão, é covarde. Eu vou dizer qual a covardia. Quem teme a Deus tem medo de mentir. Quem teme a Deus tem medo de ter uma profecia mentirosa e pode ligar aquele irmão lá na frente. Mas o mentiroso não está nem aí. Que você caia, que te derrube. Não está nem aí. Passa por cima de você, não importa, não olha se está ferindo, se está matando, quer aparecer. Tudo que ele quer é ser famoso. Deixa eu dizer aqui um pouquinho, rapidamente, uma coisa que eu vou dizer para entrar na palavra. Eu fui maçom. Irmão. Fui do primeiro escalão. Eu fui o homem mais rico do estado de Sergipe. O demônio apareceu a mim, o principado chamado São Jorge, na igreja católica, ele é São Jorge. No centro de Umbanda, ele é chamado de Oxóssi. No budismo, ele é chamado de o mestre Shin. Eu fazia coisas que se eu falava, ninguém acredita, não vou nem falar. O poder que ele me dava. Bala batia meu corpo, eu pegava bala no dente. Entrava no fogo e saía do fogo e não me queimava. Eu atravessava o mar, qualquer rio, eu atravessava de pé enxuto por debaixo, caminhando pelo chão e a água não me molhava. E coisas piores que essa acontecia. Ele disse: atira na boca, se atira no olho vai cegar, atira na boca. O cara atira na boca, pai, ele disse: pegue a bala no dente. Eu vi a bala vindo assim, em câmera lenta, segurava a bala. Por isso eu me algemava. Ele dizia: deixa desse otário, você algema para trás, eu vou me soltar. Ele: como? Ele: não, me soltar. Algemar para frente. Ele dizia, ele do meu lado aqui, ó. Ia balançar a mão, as algemas caíam, os otários, não sei o que ia soltar. Algema na frente, algema na frente. Ele dizia: vá, balança a mão, as algemas caíam. Só se vocês são soldadinhos de latra, olha para aqui. Agora eu vou amarrar vocês, vou algemar vocês e vou levar vocês algemados. Algemava, levava para a delegacia: senhor delegado, não seus cachorros por trás de mim, agora eu mato todos eles. A ordem era a minha cabeça, porque eu era da maçonaria. Mas o principado me escolheu, meus 9 anos de idade, para destruir as facções, para me colocar no lugar, porque estavam desobedecendo a ele. Mas sabe quem chegou primeiro? Aleluia. Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Quando foi para fechar o pacto, para eu ser o rei da maçonaria no mundo. Se eu disse assim: não aceito o que ele vai te dar. Se tu fizer isso, nunca mais tu terá parte comigo. Diz: quem é o Senhor? Não, irmão, não foi em sonho não. Foi assim, ó. Eu ia caminhando, fazia um pacto com ele. Fazia uma tatuagem no meu corpo com a face dele. Um dragão. E apareceu aquele homem assim: se você for, tu perde. Segura um pouquinho aí, abençoada. Se você for, tu perde. Nunca mais eu posso te alcançar. E aí eu desisti. Ele disse assim: agora eu vou te matar, vou tirar tudo que eu te dei, o meu corpo. Você sabe o que é uma Toyota? Quem sabe o que é Toyota aqui? Segura aí, irmão, em nome de Jesus. Uma Toyota vinha aqui, ó. Ele dizia: bota a mão. A Toyota
derrapando para me atropelar. Queimando o pneu assim, ó. Aí eu disse, será que é minha força? Tirei a mão, botei a perna, ela encostou na perna, eu tirei a perna e ficou assim do mesmo jeito. Mas todo mundo via que era eu que estava segurando o carro. Só que era ele que segurava. E ninguém podia me tocar. E até hoje, só quem me toca é a língua dos crentes, que odeia a palavra de Deus, que odeia a verdade, que odeia conserto. Bala nunca me atingiu, faca nunca me atingiu. Mas não tem coisa que mate mais do que a língua de crente desconcertado. Não tem coisa que mate. Você, aí atrás, você, da criança. O Senhor vai mostrar você de madrugada, orando. Você estava orando na madrugada, dizendo, Senhor, eu não estou mais aguentando, eu vou desistir. E eu dizia, Senhor, que mistério é esse? Você diga a ela que eu recebi essa oração. E olhe, você não vai entender o que Deus vai fazer. Você não vai entender, mas Deus vai fazer. Eu via também aqui uma pessoa, pastor. Você é pastor. Eu vi uma pessoa aqui que tem alguém na sua família. É um homem. Eu não sei se é marido, se é filho, se é irmão. Você quer alguém que te persegue muito, mas ele está lá servindo a Satanás. Eu vi uma pistola saindo. Esse rapaz, ele é moreno. Ele é moreno assim na nossa cor. Uma pistola. Alguém botou na cabeça dele. Aqui, quando eu sei lá, Senhor, misericórdia dessa vida. Mas muitas vezes a gente não entende o trabalho de Deus. Olha o que diz aqui. Deus fez todas essas coisas. Aleluia. Sabe por que as provações? Sabe por que as lutas? Porque o Senhor te ama. Sabe por que essa luta? Porque você não está perfeito ainda diante do Senhor. As pessoas dizem assim, no dia que tu é perfeito, Deus leva. Não, irmão, Deus quer que nós sejamos perfeitos. Nós é que não conseguimos ser perfeitos. Porque Deus não levou Deus não levou Daniel. Não. Deus não levou Jó. Não. Ao contrário. Ele deu vitória. Ele deu a cura. Mas foi 10 anos de... Não é brincadeira. Você passa 10 anos podre. O homem mais rico da face da terra, podre, fedendo na miséria. Perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu esposa, perdeu mãe, perdeu riqueza, perdeu amigos. Mas não perdeu a fé no Senhor. Não perdeu a graça de Deus. E são as lutas que nos aperfeiçoam. Como carne nós sofremos, choramos. Muitas vezes falam em desistir. Será que você esqueceu de mim, meu Deus? Não está ouvindo minhas orações? Mas a sua oração está sendo ouvida. As suas orações estão sendo ouvidas. Terra, arabastou e herdas terra. As suas terras, que a das tebras sou. O Senhor manda te dizer, recebi, eledas tebras. Ontem tu desceste, herdas terra. E disse, Senhor, olha só o que está acontecendo. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deus, eu não estou mais aguentando esse negócio tebra. Eu vou recuar. Ai, do ti que recue, viu? Recua para tu ver. Glórias a Deus, aleluia. E não da minhas tebras estou. Te chamei pelo teu nome. Tu sabes de onde eu te tirei, diz o Senhor. Tu sabes. Se tu voltar para lá, a tua vida, lá das tebras, vale menos que R$1 na mão do seu adversário. Um homem daqui de Salvador, os maçons disseram assim, me desobedeceu, vamos matar. A entidade veio a mim e disse assim, vou matar 2 aqui, vou colocar na sua conta, porque ele mandou eu comprar um litro de uísque. Eu disse, não vou achar dinheiro, eu tenho 12 anos de idade. Vou achar dinheiro para comprar isso? Vou lhe dar. Vá trabalhar. Empresa tal, eu fui. Não podia fichar, porque era de menor, mas me ficharam. Ele disse assim, eu estou morrendo. Eu disse, mas você está com saúde, seu Afonso. Eu amarro muito aquele homem, que foi a única pessoa que me tratou bem na face da terra, para ser sincero, viu? Foi o único amigo que eu achei na face da terra, foi aquele maçom. Ele vai me matar. O dinheiro está na sua conta. Vendeu tudo. 4 trilhões. E 6 bilhões. E não sei quantos milhões de cruzeiro ele botou na minha conta. Vou falar com o Figueiredo. Peça a conta. Se eu botar você para fora, eu não tenho como esconder esse dinheiro. Peça a conta. Eu pedi a conta. Você agora vai para o Figueiredo. Com 3 anos para o Figueiredo. Era namorado os 2. Conversou com o Figueiredo. Peça a conta. Eu pedi conta. Ele vendeu tudo e colocou na minha conta. Eu nunca gastei um centavo. Nunca gastei. Eu sabia que ele ia lá, sabia que não estava conta. Nunca gastei. Sabe por quê? Porque ele dizia assim,
Eu quero que a minha família me ame pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Você tem que querer que alguém te ame pelo que você é. É verdade, Jesus. Não quero impressionar ninguém. Ou não você é assim, então dane-se, não estou nem aí. Ah, como que sabe de Cristo, irmão? Eu prefiro amar do que ser amado. Sabe por quê? Porque quando você é amado, você é idolatrado. Ah, aquele irmão, a bênção. No dia que você vacilar, o tapa vai comer, irmão, no pé do vidro. Mas quando você não presta, assim não vale nada mesmo, isso é aquela coisa brava pra lá. Mas você tem que prestar para Jesus, é fazer as coisas certas, não importa quem toque. Não importa, irmão. Glória a Deus. E eu guardei aquele dinheiro dos meus 12 anos, até meus 45 anos, nunca tirei um centavo também, nunca ninguém soube, todo mundo sabia. Mas dizia, no dia que ele morrer, a gente herda. No dia que ele morrer, a gente herda, pensando que eu não sabia do dinheiro. Se o dinheiro era meu, como é que eu não ia saber? Sabe o que aconteceu, pastor? O meu irmão pegou meus documentos, roubou meus documentos e levou para fax. Sabe o que é fax? Crime organizado. Vamos sacar esse dinheiro, é muito dinheiro pra gente. O juro de 92, de 82 até 2000. Trilhões correndo juro na conta. Imagina quanto dinheiro não tinha, né? A facção foi... Pegaram, deram um cacete, violentaram, já dele mulher disse assim, se você é bebê, que você morre. E eu soube de tudo isso, ele não sabe que eu sei até hoje. Sabe por quê? Eu prefiro ser assim. Ó, quem deu, papai me deu. Quanto custou, não sei. Quanto custou, não sei. Não sei quanto custou. E sou feliz com o que Deus me dá. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu tivesse com aquele dinheiro, irmão, eu não estaria aqui. Eu estaria aqui? Eu estaria aqui? Primeira coisa, se eu for lá, vão me matar para roubar. Então já não vou. Segunda coisa. Chegava aqui, onde é isso? Aqui é igreja. Ai, mas isso aqui é igreja. Não é, irmão? Não, irmão. Sabe quando eu ia? Para os tempos da Universal, se fosse. Ia. Lá é maçonaria também. Para o tempo da Universal. Ia para tal. Mas agora para igreja pequena, quem vai? Rico? Aqui? Não vi, irmão. E Deus tirou de mim. Mandou que eu deixasse. Mas o Deus disse assim, eu sou seu karma. A partir de hoje eu vou perseguir até te matar. Não sossegue enquanto eu não te matar. Mas ele mesmo nunca pôde tocar. Ontem, na minha cabeça, Vitor fez a pergunta, eu toquei no nome dele. Da noite ele apareceu. Você quer tudo de volta? Eu te dou tudo de novo. O meu corpo, irmão, eu cobria. Ele disse assim, não mostra seu corpo à tua mãe. O dia que você mostrar, ela se apaixona. Eu esqueci, fiquei de casa sem camisa. Minha mãe, minha irmã e minha sobrinha se apaixonaram por mim. Imagina só, sua mãe apaixonada por você. Ela fazia misericórdia, meu Deus, vem esse menino, vai embora da minha casa. Vai embora da minha casa, coisa ruim, não quero você aqui dentro, não. E eu não entendi o porquê. Aí foi um dia, ele veio e me disse assim, eu disse a você que não mostrasse. Era sua mãe que deseja. Eu era meu corpo, eu não via quem eu era. Eu era musculoso, sim. Eu fazia artes marciais. Eu era o chamado ninja samurai. Então eu pegava a bala na mão, como eu tirava no facão, como na espada, como fosse. Para você ter ideia do que é um ninja samurai, você pode pesquisar no YouTube a história do menino chamado Naruto, chinês. Com 16 anos, ele venceu uma guerra. Matou 68 mil soldados sirianos da Síria e não teve um só arranhão. Porque a bala não toca, espada não corta, faca não corta, nada corta a sua pele. E o cara é mais violento do que o diabo. Porque é o próprio diabo que luta com ele. Eu senti aquela coisa estranha, uma força inormal e uma coragem inacreditável. E o que eu queria fazer, às vezes eu ia por aqui, a bala vinha, eu sentia alguém me puxava, a bala passava. Eu botava o pé na parede, em cima no teto, de cabeça para baixo e dormia. Pendurado de cabeça para baixo. E o Senhor diz assim, eu vou buscar as coisas loucas para confundir as que são, que pensa que é. Você me transformar no bicho que eu quisesse. Cobra, cachorro, passarinho, qualquer animal que eu quisesse me transformar, menos no... Eu disse, eu quero ser um jumentinho. Ele disse, não pode. Por quê? É ungido. Como é que é ungido? Aquela marquinha assim, ali foi um senhor, aqui, ali.
Ele ungiu ele. Ele não pode, ninguém pode se transformar no jumento. Eu disse, mas ele não pode. Pode no burro, no cavalo, mas no jumento não pode. Foi o único animal que eu não me transformei. Amados, as pessoas dizem que o diabo não tem poder. É claro que ele tem. Quem era ele? Alguém que sentou-se no trono do Senhor. Alguém que veio do alto. Que o Senhor pegou pela mão, Ezequiel, eu falar assim, pegou pela mão e passou e ensinou todas as coisas a ele. Só que o poder dele não é ilimitado. Maroto não, isso é um menino. O do Senhor é. Vocês não são loucos. Ele tem limite dado por Deus. Lá. Diz assim, ó, só até aí você vai, daí ele não passa. Mas o que ele quiser fazer, ele vai até Deus. Se Deus permitir, Jesus permitir, ele faz. Tudo que ele quiser fazer, ele faz, porque ele foi Deus também. E ele se chama de Deus. Lá na lua diz que é São Jorge está lá, diz que é o rei. Né? É o Deus. Mas eu passei por tudo isso. Por que eu passei? Porque Deus quis que eu passasse. Tinha testemunho hoje para dar? Quem está gravando? Está gravando? Tem testemunho para dar? Tenho. Você tem? Dê seu testemunho. Agora aceite as provações, aceite as lutas. Cara trilionário, passei fome, com o dinheiro no banco sabendo que eu estava lá. Passei fome, dormi no mato, comi no lixo. Andei a pé de Sergipe para Paraíba, fugindo da facção, passando necessidade. Andei a pé porque não tinha dinheiro para ônibus. E sabia que o dinheiro estava lá, eu tinha toda aquela fortuna. Ele dizia, no dia que a minha família me amar, eu saco esse dinheiro e rico todo mundo. Minha família era a primeira a querer me matar para tomar o dinheiro. Dinheiro que se eu fosse comprar, eu comprava mercado do estado da Bahia. Se não comprasse tudo. Ele disse assim, isso é pouco, isso é nada, é só o começo. Eu vou colocar mais dinheiro na sua conta. Vou matar mais pessoas, colocar mais. Matar esses errados são meus, já estão na idade. Quando ele morrer, já está na sua conta. Vou começar por Roberto Marinho, depois Silvio Santos. Isso por quê? Isso porque já estão perto, já está vencendo o pato. Roberto Marinho falta 7 anos, Silvio Santos porque é rebelde e não me obedece. E não tem filho homem. Não, senhor. Quem lembra do rebuliço que aconteceu com o Silvio Santos? Foi naquela época que ele voltou a mim. Disse assim, vou matar ele agora, vou te dar a TV Globo, o SBT, você casa com uma das filhas dele e será o rei. Ele é miserável. Ele dá, joga assim, quem quer dinheiro, você vai fazer assim, mostrava me chamando no paletó, não tinha 100 reais, nem real tinha ainda. Me chamando no paletó, tirava os bolos, 100 reais assim, ó, jogava assim, eu quero que faça isso, quanto mais você dá, mais seu dinheiro rende. Quanto mais você dá, mais seu dinheiro rende. E eu te dava, dinheiro é para dar. Dinheiro da maçonaria é para dar. Dinheiro do espiritismo é para dar, não é para guardar. Você dá hoje, ele multiplica. Sabe por quê? Porque mais pessoas vão se corromper. É dinheiro maldito. Por isso que eu não tirei. Então a ordem da maçonaria é doar o dinheiro que tem. Não tudo. Você tanto, e começa a distribuir. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Agora está Jeremias lá, filho de príncipe. Amado, filho de príncipe, analfabeto. Eu nunca estudei, pastor, eu estudei 1 ano. Com 7 anos eu estudei, passei para a 4ª série, mas eu fiz medicina. E fiz direito. Eu vou levantar pessoas para te ajudar. Não tem aquele público uma juíza, só de mulher? Dona Celuta, que um juiz, seu Manuel e um promotor, Barreto, me davam aula todos os dias de advocacia. E eu conheci todas as leis. Quando eu saí de lá, fui para o Planalto, lá em Brasília, fazer curso de política. Estudei política, um analfabeto. Quem foi Deus? Não foi Deus não, irmão. Não foi Deus não. Deus permitiu, mas não foi Deus que fez. Eu sei que fez. Eu falava com ele. Eu vou te levar lá.